Vamos lá, do while, definição. O do while, ele é o irmão quase gêmeo do while, né? Vamos dizer assim, eles são bem parecidos. A ideia do do while é que você tenha a condição para que o seu bloco seja executado do, no final do statement ali, né? Isso reflete no fato de que o do while você executa uma ou mais vezes, né? Então ele sempre executa a primeira vez e depois que ele executa ele vai fazer a comparação da condição no final. Então, o while, como a gente faz a comparação no começo, ele pode, inclusive, não ser executado. Mas no caso do while, ele só faz a comparação no final. Então, necessariamente, ele vai executar pelo menos uma vez. Vamos pegar um exemplo da estrutura básica aqui dele, para a gente ver como que fica. Então, eu tenho o do, seguido por uma lista de comandos, tá? Repare que aqui eu coloquei o curly braces aqui, eu tenho uma lista de comandos. E aí você coloca a palavra while também, que é uma palavra reservada, e aí você vem a sua expressão booleana. Então, os seus comandos são postos antes da condição ser comparada. Então, ele executa esse cara uma vez, chega no final, ele compara a condição, se ela ainda for verdadeira, ele continua executando. Aí ele chega na comparação de novo, vê se ainda é verdadeiro, ele continua executando, por aí vai. Então, basicamente, ele compara no final e o while compara no começo. Tá? Bem, sendo mais pragmático possível, é isso. Vamos pegar agora um exemplo básico, né? Eu tenho uma variável aqui n, que assume o valor zero, e enquanto esse cara for verdadeiro, ele vai continuar executando. Qual que é a condição que torna ele verdadeiro? Se o meu valor for inferior a 3. O mesmo exemplo do while que eu tinha feito aqui em cima, tá? Só que eu fiz com do while agora. Então, beleza. Ele vai assumir o valor zero, ele chega aqui, ele incrementa o valor. Então, aqui o valor do while vai assumir o valor zero, aí quando ele executa esse mais mais, ele vai assumir o valor 1 aqui embaixo. Aí ele vai ver, ó, 1 é menor que 3? Continua executando. Incrementa para o valor 2, 2 é menor que 3? Continua executando. Ele assume o valor 3, 3 é menor que 3? Não. Então ele pula do while aqui e imprime o valor 3 aqui embaixo. Tá? É a mesma ideia. Opa. Beleza, imprimiu o valor 3. Só para ficar claro, vamos colocar um console.log aqui do valor n. Vamos colocar aqui iteração n. Iteração 0, iteração 1, iteração 2. É que como eu coloquei isso antes do incremento, né, ele vai incrementar só após. Se eu colocar aqui embaixo, ele vai imprimir para mim iteração 1, 2 e 3. Beleza. Então, necessariamente, ele vai imprimir esse cara pelo menos uma vez. Tá? Se eu fizer esse exemplo aqui com while, vocês vão ver que ele pode não imprimir esse valor. Então, vamos até voltar, por exemplo, do while lá. Vou dar um Ctrl X aqui. Vamos revisitar ali o exemplo do while. Definiu aqui em cima. Exemplo básico. Nesse caso, eles vão ser semelhantes, né? O retorno. Mas se o meu valor fosse 3 aqui, ó, no começo, reparem que ele não vai executar nada aqui dentro. Ele não vai entrar esse console.log. Porque meu valor já era 3. Aí ele só vai imprimir esse final. Agora, se a gente voltar o exemplo do while que a gente estava fazendo e colocar o valor inicial 3, que a gente fez com esse daqui, vocês vão ver que ele vai executar pelo menos uma vez, porque a condição está sendo comparada apenas no final do processo. Se meu valor do n fosse o meu valor 3 aqui, eu posso colocar
valor que ele sempre vai imprimir na primeira iteração. Tranquilo? Tranquilo, cara. Acho que deu para entender, né? Resumindo, um tem que sempre, o do while, sempre executa pelo menos uma vez. Resumindo, é isso. Isso. Eu, Ele sempre executa uma vez e a comparação fica sempre embaixo, né? Assim, né, ele sempre faz a comparação depois. às vezes você precisa. Existe linguagem que é um pouquinho diferente isso aqui, né? Em linguagens como Pascal e Delphi, por exemplo, a gente tem o repeat, que é o repeat until. Mas no caso do JavaScript, que é uma linguagem C-like, que a gente chama, né? São as mesmas estruturas de condições e de iteração do C. Então, while, do while, for, if, switch, são todas herdadas da linguagem C aí. Beleza, vamos ver agora um exemplo de loops infinitos também com while. É o mesmo exemplo da outra vez, tá? Eu quis não variar muito os exemplos para a gente conseguir passar mais rápido. A gente faz o mesmo esquema de fazer um math.floor, math.random multiplicado por 10. Então a gente randomiza aqui pseudo-randomiza, né? Um valor aleatório, a gente pega um valor aleatório e verifica se ele é par. Se ele for par, ele para. Se ele for ímpar, ele continua iterando. E aqui é um caso de while true, tá? O while true, então, ele vai executar aqui, vou fazer a comparação só no final. Então, pelo menos uma vez esse while true vai ser executado. Então, beleza, esse ele demorou uma iteração. Beleza, esse demorou 3 iterações. Esse demorou 3. Esse foi só uma. Por aí vai. É o mesmo exemplo do anterior, só que eu peguei o while que estava aqui em cima e joguei aqui para baixo. Legal. Aqui em cima. Bem simples também. Beleza, a gente vai estrutura básica, um exemplo básico, loops infinitos. Eu já falei que ele é executado uma ou mais vezes, tá? Só para reforçar aqui, a gente pode passar esse exemplo. Acaba adiantando as coisas que a gente vai falar, né? Mas tudo bem. Tem um caso aqui do valor n que é igual a 100, e ele vai ser executado pelo menos uma vez, e quando ele chegar aqui embaixo, ele vai ver que essa condição é falsa, então ele já vai sair do while, porque o valor 100 ele é inferior ao valor 100 falso, então ele pega e não executa mais esse trecho de código. Se a gente for rodar esse cara, ele só imprime o valor 100 aqui. Tá, eu precisaria nem incrementar aqui, né? Na verdade, a condição já era falsa logo de cara. Mas eu até incrementei aqui para ficar claro que esse é um looping, que a ideia dele é que fosse executado múltiplas vezes. Aí. Beleza. Vamos fechando, hein? Acabando. Eu já falei de do while versus while, né? Qual é a função de cada um, e agora só fazendo o mesmo exemplo do fatorial aqui com o do while, tá? O que eu mudei? Praticamente nada. Inclusive, esse aqui é as últimas linhas de código que eu tenho. Então, o fatorial do while é a mesma coisa. Eu itero esse cara enquanto ele for inferior ou igual a n. Multiplico esse cara pela variável i, que eu vou incrementando. Então, ele vai sair vai fazer multiplicando 1 vezes 2 vezes 3 e por aí vai. Vezes 4, vezes 5, até ele chegar no valor n que eu quero e retorna o valor do fatorial. Aqui ele vai ter a mesma saída, tá? Então, o fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, de 2 é 2, de 3 é 6, de 4 é 24 e de 5 é 120. Tá? Mesma ideia. A diferença é que o while agora vai ser colocado no finalzinho aqui. Pessoal, em termos de while, do while e switch, é isso.